Muito bem, para você que acha que a direita tem algo de nazismo e fascismo, vamos a uma breve explicação, uma breve análise, porque realmente uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito bem, nazismo e fascismo são regimes políticos, são ideologias políticas que inspiraram regimes políticos de natureza totalitária. Quem seria a melhor pessoa para definir o que é fascismo? Obviamente seria Benito Mussolini, né? E o que é que Mussolini dizia que é o fascismo? Mussolini dizia que o fascismo era tudo no Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. Ou seja, um Estado gigante, super poderoso, super opressor sobre o cidadão, que não teria direito a nada, não teria voz nenhuma contra o Estado todo-poderoso. E num clima de exaltação da cidadania fascista, né, sobre todas as demais, de maneira completamente tirânica. E essa era a visão do Benito Mussolini, que inspirava o regime fascista. Ou seja, o que é que isso tem a ver com direita? Direita no mundo inteiro quer o quê? Menos Estado, mais proteção, mais força, mais voz do cidadão, de sua família, de suas associações, empresas, organizações religiosas, ou seja, mais proteção do meio privado contra o Estado. E o que Mussolini queria era precisamente o contrário, a força do Estado sobre todo mundo. Isso é fascismo. O que é que isso tem a ver com direita? Nada. Muito bem. No caso do nazismo, então, pior ainda, porque o que significa nazismo? Nazismo significa nacional-socialismo. Ora, nacional-socialismo. O que é que tem a ver com direita isso? Nada. O próprio nome já diz. Quem foi que armou Hitler? Quem foi que viabilizou todo o regime nazista na Alemanha que matou 6 milhões de judeus? Stalin. Stalin lá da Revolução Bolchevique, da Revolução comunista russa, do regime soviético, Stalin foi quem armou Hitler, foi quem financiou Hitler, foi quem dizia que o regime nazista, do nacional-socialismo, seria o navio quebra-gelo da Revolução Bolchevique dentro da Europa. Eles eram extremamente ligados, Hitler e Stalin, tanto é que celebraram um tratado chamado Ribbentrop-Molotov, um tratado, um pacto, não é? Uma aliança entre Hitler e Stalin, entre Stalin, do internacional socialismo, e Hitler, do nacional socialismo. O que é que isso tem a ver com direita? Nada. Nada. Nada a ver. Sabemos muito bem que durante muitos anos a esquerda brasileira, né, esteve doutrinando dentro das escolas, e ainda está, das escolas, das universidades, dizendo que fascismo e nazismo são regimes de direita, de extrema direita, quando na verdade isso é uma extrema ignorância. Não é? Extrema ignorância. Basta se observar a perversidade do regime nazista, que é evidenciado dentro das escolas, é dito pelos professores dentro das escolas, ilustrado através dos malditos campos de concentração, que matavam judeus, né, na Alemanha. Entretanto, fala-se dos campos de concentração nazista dentro das escolas, mas não se fala dos gulags, que eram campos de concentração também para matar pessoas na Rússia de Stalin. Então até isso eles têm de identidade, campos de concentração do nacional-socialismo, do nazismo, da Alemanha, para matar pessoas, judeus, sobretudo, mas também cristãos, católicos, estrangeiros. A mesma coisa na Rússia, não é? Gulags, campos de concentração da Rússia, do internacional socialismo, para matar também pessoas indesejáveis. E, diga-se de passagem, na Rússia comunista, matou-se muito mais do que na Alemanha nazista. Os alemães mataram, Hitler e o regime nazista na Alemanha, eles mataram 6 milhões de judeus. E na Rússia comunista, mataram 30 milhões de pessoas. Na China comunista de Mao Tse-tung, 6 milhões de assassinatos. No Camboja comunista de Pol Pot, 3 milhões de assassinatos. Até hoje, na ilha de Fidel Castro, do regime comunista de Fidel Castro, se assassina, pelas contas aí que são divulgadas de vez em quando, já se vai de mais de 150 mil assassinatos. Então, o que se percebe é que ninguém assassinou de maneira mais perversa, não no século XX, como os regimes esquerdistas. E o fascismo e o nazismo, o nazismo, pelo próprio nome e pela história, já se percebe a vinculação
com o esquerdismo, né? Do nacional-socialismo, do nazismo de Hitler. E o fascismo também é uma ideologia revolucionária, também é uma ideologia que tem uma reverência extremamente enorme pelo Estado, oprimindo todo mundo, como Mussolini dizia. Fascismo é tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. O que a direita do mundo inteiro quer e sempre quis, tanto a direita liberal quanto a direita conservadora, é o contrário de nazismo, é o contrário de fascismo, é o contrário de comunismo. É um Estado que tem um tamanho adequado, que respeite os valores, as tradições, os elos, não é? Os laços de aliança cívica, religiosa, moral, que existe entre as pessoas de uma sociedade. Então, para concluir, eu recomendaria alguns livros, por exemplo, para se conhecer a direita, que se estude o pensamento de Edmund Burke, de Alexis de Tocqueville, de Roger Scruton, e saiamos dessa ignorância.